Olá, eu sou o professor Herbert e hoje nós vamos falar de mais uma aula do nosso curso Expertoy. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o potenciômetro. Potenciômetro, como nós vimos lá na nossa aula de introdução, é um sensor analógico onde ele lê um valor, um botão, né, onde ele lê um valor e eu tenho uma condição de comparação. E através dessa condição de comparação no bloco lógico, eu faço uma ação ou outra ação. Essa é uma aula super legal, que nós vamos potencializar a criatividade dos alunos. Nós vamos fazer um jogo bem antigo, nem sei se os alunos de hoje, dessa faixa etária, conhecem esse tipo de jogo. Alguns conhecem, outros não, mas a maioria não conhece. Que é aquele famoso jogo dos traços mágicos. Então nós vamos desenhar primeiramente com o teclado e depois nós vamos adicionar o potenciômetro para ficar mais desafiador o nosso jogo. Vamos lá ver como vai ficar na prática? Então vocês vão abrir o programa de vocês e criar um personagem que é um ponto. Um simples ponto. Para criar esse personagem, então aqui eu tenho que no editar eu vou limpar qualquer personagem, vou pegar o pincelzinho e fazer um ponto. Só isso é o nosso personagem. Ele não tem traje, ele é apenas um personagem. E o aluno vai fazer com que esse personagem ande pela tela. Primeiramente, só isso, o personagem andar pela tela, que nós já vimos aí nas aulas passadas. Ou seja, ele vai ter que fazer o quê? Sempre o personagem vai começar aqui no meio, na posição 00 da coordenada. Vai ter o bloco sempre e vai ter as 4 condições, que são os 4 blocos C. Se a seta para a direita for pressionada, aponte para a direção 90 e mova 2 passos. Esqueçam esse abaixe a caneta por enquanto, ok? Então, se a tecla para a esquerda for pressionada, vou até tirar esse abaixe a caneta. Mova o seu personagem para a esquerda. Se a seta para baixo for pressionada, mova, na verdade, 2 passos para baixo. E para cima, se a seta de cima for pressionada, mude 2 passos para cima. Vamos dar um play. O que vai acontecer? O meu ponto vai ficar andando pela tela, ok? Estou apertando aqui as setinhas do teclado, né? E o meu ponto está andando pela tela, ok? Essa aula nós vamos explorar muito a janela caneta. Então nós vamos ver aqui sobre o bloco limpe, abaixe a caneta, levante a caneta, mude a cor, mude o tamanho do pincel. O que é essa caneta? A caneta é uma forma que eu desenho pela tela. Então eu vou colocar esse bloco, abaixe a caneta, em todas as minhas condições. Para cima, para baixo, para direita e para esquerda. Por quê? Quando eu uso esse abaixe a caneta, é como se eu fosse escrever. Para eu escrever num papel, eu preciso abaixar a caneta e dar contato da caneta com o papel para poder escrever. Do alto eu não escrevo na caneta. Então é assim que funciona o abaixe a caneta. E o levante a caneta? Levante a caneta é quando eu não quero mais escrever. Então olha só, coloquei abaixe a caneta e agora eu consigo escrever pela minha tela, tá vendo? Ou desenhar, né? Então eu vou para onde eu quiser aqui e faço qualquer desenho aqui. Como eu estou indo aleatório, ele está fazendo um desenho bem abstrato aí, ok? Essa é a parte básica da aula. Esse levante a caneta, eu vou comentar dele agora também. Primeiro eu vou dar um limpe. Vou dar 2 cliques aqui para limpar. Pronto, limpei a tela.
Então eu vou colocar, quando eu for para a direita e para a esquerda, a caneta vai ficar levantada. Ou seja, eu não vou escrever. A caneta só vai ficar abaixada quando eu for para cima e para baixo. Então olha só. O que eu fiz? Quando eu for para a direita, levante a caneta. Quando eu for para a esquerda, levante a caneta. Quando eu for para cima e para baixo, ou para baixo, abaixe a caneta. Então, ó, vou para a esquerda e vou para a direita, o meu ponto não risca. Se eu for para cima e para baixo, ele risca. Ó, para cima e para baixo, ele risca. Se eu apertar para baixo e para a direita, ele faz uma diagonal, ó. Direita, esquerda na verdade, e direita o meu ponto não desenha. Cima e baixo ele desenha, ok? Certo? Então vamos dar alguns desafios para nossa aula de hoje. Vamos explorar muito o bloco, a janela da caneta, que tem o bloco limpe, levante a caneta, abaixe a caneta, mude as cores. No desafio, você vai pedir para os seus alunos explorar esses blocos. Você não vai ensinar, você vai pedir para que eles explorem esses blocos. Então eles vão tentar programar alguma coisa com esses blocos. É tudo muito intuitivo, então essa faixa etária que pega as coisas muito rápido, eles vão aprender facilmente os blocos. E uma interação super legal para a aula, quando tiver o programa redondinho, tudo funcionando, é fazer aquele jogo de adivinho que eu estou desenhando. Então o aluno está desenhando alguma coisa e o adversário ou o amigo dele ali vai tentar adivinhar o desenho que ele está fazendo, ok? E um outro desafio também que é muito legal dessa aula e que é a essência é colocar o potenciômetro. Depois eu vou mostrar certinho como coloco o potenciômetro para desenhar com o potenciômetro. Com o mouse, com o teclado, é muito fácil desenhar. Com o potenciômetro, o desafio vai ser muito maior, porque é muito difícil de desenhar. Então o aluno, além de tem que ter muita habilidade, ele tem que ter muita calma e paciência para fazer um desenho bem bacana. Vamos ver na prática? Então eu vou abrir aqui o que eu já fiz com o potenciômetro e aqui os comandos para eles explorarem. Então com o potenciômetro aqui eu vou mudar meus valores. Vou colocar aqui 300, 400. O que eu fiz aqui? Eu apenas regulei o valor do potenciômetro. Aqui eu coloquei o potenciômetro no analog 0. Então eu chego do 0 até o valor de leitura a 1023, que é na porta analog 0. E na porta analog 2 eu também vou de um valor bem baixo, do 0 ou do 1, até um valor alto, 1023. Aqui no meu programinha, o que eu fiz? Sempre que eu apertar a bandeirinha, ele vai limpar a tela, ou seja, ele apaga tudo. Ele vai levar meu personagem para o centro. Cadê meu personagem? Aqui, ó, apareceu. Para o centro. E aí eu fiz as 4 condições, que são para os 4 lados. Direita, esquerda, cima e baixo. Porém, eu vou fazer junto com vocês a do potenciômetro. Sempre. E o bloco C. Eu vou dividir em 2 partes. Primeiro eu escolho um potenciômetro e faço, por exemplo aqui, eu coloquei direita e esquerda. Então, primeiro potenciômetro, eu vou usá-lo para direita e para esquerda. Então, eu vou colocar um bloco C. Vou fazer uma comparação. Vou pegar aqui o bloco menor. Na janela do analog eu coloquei esse no 0, então eu vou colocar 0 e vou escolher um valor de leitura. Vocês viram ali que o meu potenciômetro está indo do 0 ao 1023, então eu tenho uma margem muito grande para trabalhar. Então aqui eu coloquei o valor 300. O que eu disse aqui? Se o valor for
menor que 300, ele vai abaixar a caneta, apontar para a direita e andar 2 passos para a direita, ou seja, ele vai se movimentar para a direita, caso a leitura do meu potenciômetro análogo 0 for menor que 300. Nesse momento, meu análogo 0 está em 1023. Porém, se eu mexer, ele vai caindo. Quando ele cair para menor que 300, ó, está na faixa de 202. 202 é menor que 300? Sim. Então essa condição é verdadeira. Ele vai executar esses blocos. Abaixa a caneta e vai para a posição 90, sempre riscando. Ok? Agora nós vamos fazer a outra condição. Com o bloco para esquerda. Vou jogar fora aqui o da direita, que eu já fiz. E agora eu vou colocar o da esquerda ali dentro. O que eu fiz para a esquerda? Eu fiz a mesma coisa, porém tenho que mudar a condição de comparação. Se o valor análogo 0 for maior que 400, eu vou executar tudo isso para a esquerda. Então vejam só, meu valor está no 202. Eu sempre tenho que fazer a pergunta para o meu bloco. O valor análogo 0 é menor que 300? Olha lá, está 200. Então é menor que 300. Ou seja, isso é verdadeiro, ele está executando isso. Vou aumentar aqui. Fazer a pergunta novamente. Meu valor análogo 0, que está sendo em 534, é menor que 300? Não. Então eu não vou executar isso. Eu passo para o próximo. O meu valor análogo 0 é maior que 400? Olha lá. Está no 534. É maior que 400. Então eu vou executar essa tarefa de ir para a esquerda. E caso o meu valor estiver aqui, ó, 370, vamos fazer as perguntas novamente. Meu valor análogo 0 é menor que 300? 370 é menor que 300? Não. Então eu não vou executar isso. Meu valor de análogo 0, que é 370, é maior que 400? Não. Então eu também não vou executar isso. Se eu não for para a direita e não for para a esquerda, o que meu potenciômetro vai fazer? Ou seja, o meu potenciômetro não. O que o meu personagem vai fazer com a leitura do potenciômetro entre 301 e 399? No caso, agora 370. Ele vai ficar parado. Então é a hora que eu consigo parar, é uma margem que eu coloquei para parar o meu desenho, ok? Depois, com o outro potenciômetro, você vai fazer a mesma coisa. Porém, com o análogo 2, indo para baixo, e o análogo 2, maior que 400, ele vai para cima, ok? Então, eu fiz aí o potenciômetro funcionar. Vou arrastar meu bloco aqui, vou ligar apenas esse bloco. Primeiro eu vou colocar meus 2 potenciômetros no valor de 300, entre 300 e 400, só para ele não sair andando aí pela minha tela. Pronto. Agora, conforme eu for girando meu potenciômetro, ó, bem devagarzinho, vocês estão vendo que eu vou fazendo um desenho. Paro, vou para frente, cima, parei, vou para o lado errado. É bem confuso também, você precisa ter bastante prática para desenhar, ok? Primeiro desafio, fazer isso e pedir para o aluno escrever o nome dele na tela, usando o potenciômetro. Se tiver muito difícil, pode voltar para o mouse, pro teclado e fazer o desenho do nome no teclado, ok? Vou zerar o meu aqui.
Pronto. Então aqui eu vou fazer qualquer. Certo? Depois que eles fizerem o nome deles, você pode pedir para ele fazer um desenho livre. Mas antes do desenho livre, é bom eles explorar esses comandos que eu já deixei pronto aqui. Lembra que eu falei que um desafio da aula é eles explorarem aqui? Então vamos entender o que eu fiz aqui. Olha só, eu fiz um bloco sempre e coloquei várias condições dentro do bloco. E aí eu coloquei, se eu clicar na tecla L, eu vou limpar a tela. Ou seja, cliquei na tecla L, deixa eu acionar o meu bloco. Cliquei no L, eu limpo a minha tela. Se eu clicar na tecla A, eu vou abaixar a caneta. Se eu clicar na tela S, eu vou subir ou levantar a caneta. Para essas duas condições funcionar, aqui eu preciso retirar esse abaixo, porque senão só de movimentar o potenciômetro ele já vai abaixar. E agora eu vou fazer isso de forma manual. Se eu apertar o A, ele vai funcionar com a caneta para baixo. Se eu apertar o S, ele vai subir a caneta. Meu potenciômetro eu vou colocar aqui na faixa dos 300 para ele não sair andando aqui como ele está andando. Pronto, pausei ele, levei até o começo, aperto L, zerou. Meu potenciômetro está parado. Se eu apertar o S, eu subi a caneta. Se eu mexer no meu potenciômetro, ó, não vai riscar, porque eu subi a caneta. Vou apertar a tecla A, abaixei a caneta, ou seja, começo a riscar, ok? Vou apertar a tecla L, limpei. O que mais que eu fiz aqui? Peguei algumas cores, mude o bloco da cor e joguei. O 0 é o vermelho, o 1 é o preto, o 2 é azul e o 3 é verde. Coloquei algumas cores aqui, então eu vou usar o 0. Então eu vou andar com o meu potenciômetro, mudei para a cor vermelha, ok? Vou mudar para o 1. Andei com o meu potenciômetro, estou na cor preta. Vou para a cor 2, que é o azul, certo? E a cor 3, o verde. Então vocês viram que eu coloquei os números para mudar as cores. O que mais que eu coloquei aqui? Coloquei a tecla M para mudar o tamanho da minha caneta por 5. Ou seja, ele está numa espessura e aonde eu vou colocar a caneta agora para mudar por 5. Ele vai adicionar 5 na grossura da minha caneta, eu apertando uma vez. Apertei uma vez, vou movimentar, ele adicionou 5 no meu ponto. Se eu apertar mais uma vez a tecla M e andar mais um pouquinho, ó, já está no 10. 5 mais 5, 10. Ok? O que mais eu fiz? Se eu teclar na letra K, eu vou mudar o tamanho da minha caneta por 5. Por exemplo, eu vou na M, então eu estou no 10, né? Grossura 10. Agora eu passei para grossura 15, 20, 25 e aí vou aumentando. Ah, ficou muito grosso, eu quero voltar para o outro ponto. Eu criei a letra K para ele mudar por 5. Então olha só, apertei o K, ele voltou para a grossura 5, ok? O que mais que eu fiz aqui? Teclas O para mudar o tom da caneta. Então o O, eu mudei o tom, olha só, ele ficou um verde mais clarinho, ok? E o U, aqui no tecla O, eu mudei o tom por 10, então ele pegou uma tonalidade e mudou por 10. A letra U, eu vou mudar o tom para 50, então vou apertar o U e subir, ele mudou o tom para 50. O 10 em 10, que é o O, se eu ficar apertando ele e mudar de 10 em 10, olha só, ele dá um efeito, deixa eu me
contrária aqui na tela, né? Vai me dar um efeito, olha, que ele vai ficar mudando de 10 em 10, ou seja, ele vai clareando a cor verde até chegar no preto e depois ele passa para o branco e vai levemente clareando o verde. E agora eu fiz a última coisa aqui, é o carimbe. Olha só, eu coloquei o carimbe aqui e o carimbe aqui. O que é esse carimbe? Vamos apagar a nossa tela, né? Apertei o L para apagar a tela. E o carimbe, ele vai fazer a tecla espaço. Eu vou tirar fora essa condição. Então eu programei aqui. Se eu apertar o espaço, eu vou carimbar. O que é o meu pincel aqui? É esse ponto. Se eu apertar espaço, eu fiz um carimbo, ou seja, eu carimbei o ponto na tela. Eu vou apertar o S, que eu vou subir a caneta e vou movimentar o meu ponto. Olha lá, ficou o meu carimbo lá, certo? Mas ele é um ponto e não tem assim um grau de satisfação para o aluno muito legal. Então eu vou pegar aqui um personagem surpresa. Peguei um carro. Esse carro eu vou colocar ele como um traje no meu aqui. Vou levar pro traje do meu personagem 1 aqui. Tá? Traje e levo ele pra cá. Tá indo? Bom, eu vou copiar por aqui mesmo. Editar, limpar. Vou importar um animal aqui, ó. Vou importar uma abelha. Pronto, importei a abelha. Apareceu de ponta cabeça, não tem problema. Vamos virar ela aqui. O carro vai embora. E agora, quando eu carimbar, então eu vou andar com a abelha. Então, meu pincel agora é uma abelha. Olha só, eu vou apertar o A para abaixar. Vou andar. E eu estou riscando. Lembra que eu estava numa cor verde? Eu vou pegar a preta, ó. Apertei o 2, peguei a cor preta. A 2 é azul, a 1 era preta. Então eu estou riscando com a abelha. Agora eu quero carimbar, apertei espaço. Apertei espaço e vou movimentar, olha lá. Virou um carimbo. Então se eu ficar apertando espaço e ficar andando com o meu personagem, vou carimbando ele pela tela, ó. Então eu vou criando uns efeitos bem diferentes aí, bem legais. Os alunos adoram trabalhar com essas cores aqui e os personagens. Tá certo? Pessoal, essa foi a aula do potenciômetro. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula bem legal para potencializar a criatividade do aluno. Lembre-se de fazer aquela interação do aluno desenhando. Então o aluno começa a desenhar ou com potenciômetro. Se estiver muito difícil, pode fazer com teclado, e o outro amigo ele tem que adivinhar o desenho. Então é uma maneira deles interagirem aí na aula com o programinha que eles criaram, tá certo? Ficamos por aqui, aguardo vocês na próxima aula do nosso curso. Até mais!